tá? Vocês podem notar que aqui, ó, daqui um pouquinho vai aparecer no chat, ó, a gravação foi iniciada. Quando eu terminar, tá? A gravação foi finalizada e vai gerar no chat um arquivo que fica por 20 dias. Eu não gosto disso porque, né, 20 dias, o cara pode se perder na data e daqui 20 dias ele cai fora. Então, eu boto lá no Moodle que vai ficar o nosso semestre inteiro este link da aula de hoje. Beleza? Então, vamos lá. Gente, então nós iniciamos aqui a aula 1, tá? Tendo algumas definições, e logicamente eu não vou entrar muito no mérito das definições, tá? Nossa matéria ela é muito prática, pouca definição. Mas a gente tem que falar alguma coisa sobre isso, né? Então, a gente já comentou na aula passada, na primeira aula, que a estatística ou a bioestatística é um processo na qual todo mundo da área da saúde, eu não digo todos, mas uma grandíssima maioria, vai ter necessidade, sim, tá? De ter um pouco de conhecimento, porque vocês vão precisar, gente. Não vem com essa historinha de dizer, não, mas o meu TFG, eu não vou precisar de estatística. Cara, tu nunca vai fazer uma tabela, tu nunca vai fazer um percentual de masculino e de feminino que estão participando do teu trabalho, tu não vai fazer uma média da idade dos participantes do teu trabalho, né? Então, quer dizer, não, mas o meu trabalho é muito leitura de material, de paper, de livros e tal. Bom, aí tudo bem, pode até ser que tu não utilize, mas tu tem muitas outras momentos que tu pode utilizar, né? Numa publicação num CEP, né? Numa publicação num congresso da Físio, né? Num projeto de pesquisa com algum professor. Quer dizer, gente, não tem como. Por mais que tu não goste, porque eu estou na área da saúde e não quero saber nada de números. Por mais que tu não goste, a estatística vai estar contigo, né? Muito tempo. Ah, mas eu não gostaria de... Bom, aí tu tem realmente alguns momentos que tu não utiliza muito a estatística. Por exemplo, algumas cadeiras, por exemplo, cadeiras não, desculpa, cursos, né? Por exemplo, sei lá, um direito, tudo bem. Tá? Mas no momento que tu fizer uma pesquisa, tu pode gerar tabelas, tu pode gerar gráficos e tu pode gerar também conclusões. E toda vez que a gente fala em estatística, todo mundo relaciona. Estatísticas são números, né? Não, não. Existe, vocês já tiveram cadeiras de metodologia, vocês sabem que existem as pesquisas quantitativas, que aí sim trabalhamos com números, com peso, com altura, e nós temos também as pesquisas qualitativas. Logicamente que na quantitativa, tu vai usar muito mais a estatística que numa qualitativa. Né? Isso é meio que óbvio, né? Outra coisa é tu achar que todas as tuas variáveis de estudo, variáveis são aquilo que tu está estudando, peso, altura e tal, são numéricas. Não. Por exemplo, eu quero verificar se, vamos pensar aqui, se o fumo, né, a pessoa fuma ou não, o fumo leva ao câncer de pulmão. Por mais que vocês saibam, que todo mundo sabe, que meu cachorro que está aqui embaixo dormindo sabe, que o fumo leva ao câncer, tu tem que provar aquilo que tu está falando. E as variáveis fumo e câncer, essas são variáveis não numéricas. Porque eu vou dizer, se a pessoa é fumante, eu só posso responder sim ou não. Não existe o talvez, né? Não existe 5. 5 o quê? 5, ele é fumante, 5. Não, ele é sim ou não. E se a pessoa tem câncer de pulmão, ou teve, é sim ou não também. Não existe o talvez, né? Não existe um número para associar a isso. Então, é uma variável não numérica. Então, não vem com essa historinha de dizer que todas as minhas variáveis de estudo elas são numéricas. Então, agora eu falei de uma coisa que eu quero provar. O que eu quero provar? Eu quero provar se o fumo leva ao câncer de pulmão. Pronto. Aí a gente vai lá analisar um grupo de pessoas que são fumantes ou não e um grupo, essas mesmas pessoas, se elas tiveram ou não um câncer de pulmão. Tá? Então, tu vai verificar exatamente essa questão da adequação do fumo com o câncer. Então, a gente só que tem que sempre associar isso, né? Existe a estatística, então, descritiva, tá?
A estatística descritiva, o próprio nome já diz, é a que descreve, é a que a gente vai iniciar hoje o trabalho, é a que vai descrever, por exemplo, a estatística descritiva, gente, é extremamente importante nos trabalhos, tá? Se vocês trabalharem com um grupo ali no LEP, tá? De idosos, o que vocês querem descrever? Quantos masculinos tem, quantos femininos tem, a média de idade, o desvio padrão, se o participante do trabalho, quem sabe, é fumante ou não, isso pode ser importante para vocês. O que não for importante não tem que colocar, tá? Não vem me perguntar se o cara é do Inter ou é do Grêmio. Interessa para ti no trabalho? Não, mas eu só queria saber. Não, não, não. Tu não vai me ficar fazendo perguntinhas bobas, porque perguntas geram a questão de tempo da pessoa responder um questionário, e as pessoas não gostam, e vocês sabem disso, vocês também não gostam, eu também não gosto, mas eu respondo muito questionário, que leva, muitas vezes, 20 a 30 minutos respondendo o questionário. Agora, se o pesquisador, né, vai utilizar todas aquelas informações, não sabemos. Por isso que é muito importante sempre a participação na montagem de um questionário, de vocês perguntarem, analisarem com o orientador. Vem cá, é necessário perguntar se o cara é do Inter, é do Grêmio? Estou falando um exemplo bem fora da casinha, tá? É necessário perguntar, verificar o batimento cardíaco dele? O cara vai dizer, não, não tem, mas é uma coisa que, né, de repente eu vou precisar. Não, 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 não. Tu define tudo que tu vai precisar hoje. Monta o questionário amanhã e aplica o questionário depois de amanhã. Agora, tu não me vem fazer perguntinhas ridículas no momento que tu vai perder muito tempo para o objetivo zero da tua pesquisa. Tá? Como eu citei, perguntar se o cara é do Inter ou do Grêmio só para brincar, não. Pesquisa não é brincadeira e, portanto, não se faz isso aí, é perda total de tempo, tá? Então, a descritiva, ela vai descrever de que maneira? Com média. Então, hoje, gente, se eu quisesse descrever a turma, nós temos 10 alunos, tá? Eu ia perguntar para vocês o quê? A idade de vocês, né? Porque eu quero ter uma noção, eu não conheço vocês, eu não estou na aula agora, eu não conheço só as fotinhos que aparecem ali, mas a fotinho não diz a idade, né? Tem uns que botam as fotinhos de bicho, do seu cachorro e tal. Como é que eu vou saber a idade, né? Então, aí eu vou perguntar a idade, vou perguntar o sexo de vocês, vou perguntar o semestre de vocês, eu vou perguntar que eu achar interessante para saber, para conhecer vocês, né? Aí eu posso brincar, porque eu vou fazer pouca pergunta, se é do Inter ou do Grêmio, mas aí eu vou brincar, tá? Mas não é isso, não é importante. Então, o que depois eu vou tirar de conclusão? Gente, eu tenho uma turma que 60% ela é composta por mulheres, 40% por homens. A idade média da turma é 23 anos, mais ou menos um desvio padrão. Eu vou calcular o desvio padrão, que é importante colocar, né? Eu tenho aí 80% que estão no sexto semestre, eu tenho 10% que está no sétimo e 10% que está no oitavo, sei lá, entendeu? Eu vou ter uma noção do que vocês. Eu posso criar um gráfico disso, posso criar uma tabela sobre isso, né? Então, eu posso fazer muita coisa para conhecer vocês sem ver pessoalmente. Eu vou conhecer vocês, tá? Então, numa reunião lá com a Nadiesca, eu vou dizer, bom, eu tenho uma turma que é assim, assim, assado. Então, eu vou mostrar para ela que eu tenho conhecimento de vocês, tá? E quando vocês fazem uma pesquisa, é muito importante que vocês tenham o conhecimento das pessoas que vão fazer parte da pesquisa de vocês, tá? Então, se a pessoa é casada, de repente é importante. Então, isso é uma estatística descritiva, tá? Bom, outra coisa que a gente tem aqui, estatística probabilística, praticamente nós não vamos trabalhar, é cálculos de probabilidade. Então, a probabilidade de uma pessoa pegar uma determinada doença, probabilidade de pegar a Covid, cálculos de probabilidade. Probabilidade não é muito interessante, porque probabilidade pode acontecer e pode não acontecer aquilo que tu calculou, né? Se hoje a probabilidade de chover ela é de 20%, você sabe que pode chover, mas pode não chover, né? Então, cálculo de probabilidade, a gente não. E aí a gente entra nessa estatística, essa sim
é a estatística mais linda e maravilhosa que vocês vão poder trabalhar. Eu tenho quase certeza absoluta que no final das nossas aulas, vocês vão, alguns de vocês vão querer entender e compreender um pouquinho mais. Eu tenho quase certeza disso. Claro que nem todos, né, gente? Não tem como. A gente não consegue agradar. A bioestatística não agrada a todo mundo, isso não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que quase todo, mesmo aquelas pessoas que não se agradam com a estatística, tente entender um pouquinho, porque vocês vão precisar, gente, tá? Seja ali no final, agora no TFG, num futuro mestrado, então nem se fala, e num doutorado muito menos ainda, tá? E não diga que vocês não vão fazer mestrado, por favor, tá? Eu também achava que não ia fazer, e fiz. Eu demorei um pouquinho, eu comecei a fazer meu mestrado com 40 e poucos anos. O ideal é que vocês façam o mestrado numa sequência, tá? Consigam, de repente, trabalhar e fazer o mestrado. Por quê? Porque vocês vão estar na ponta dos cascos nos estudos. Se vocês começarem a deixar, como eu deixei, eu fiz o meu mestrado com 20, com 22, 23 anos. E 25 anos depois eu fui fazer o doutorado. Olha, tem noção, demorou bastante. Foi fácil? Não, né, gente? Porque a gente tem que voltar aos estudos, né? Ao banco escolar. E aí, quando eu entrei para o doutorado, eu não trabalhei, tá? Eu fiz todo o meu doutorado fora e não trabalhei momento algum. Então, foram quase 4 anos, né? 3 anos e meio que eu fiz o doutorado, em 3 anos e meio, sem um único trabalho, né? Em que eu era me caiu o chão, porque, pô, deixar de dar aula era uma das coisas que me angustiava muito. E aconteceu isso, depois de 20 e poucos anos que eu fui entrar para um doutorado. Então, eu aconselho sempre que vocês, na sequência, consigam fazer. Hoje, tu sabe, né? Faz um curso de graduação em 4, 5 anos, depois tu pode fazer um mestrado em 2 anos e um doutorado eu fiz em 3,5, tá? Mas bota aí 4 anos para um doutorado, que ele é mais complexo um pouco. Então, quer dizer que em 10 anos, 11 anos, 10 anos, 11 anos, tu entra na graduação e tu pode sair doutor, né? Para questão de trabalho e, eu quero dar aula também, então é importante o doutorado. O mestrado e doutorado é imprescindível para alguém que queira, né, entrar no ramo aí da educação e além, logicamente, ter a sua clínica, né, ter o seu trabalho, que é o que acontece com muitos profissionais, professores de vocês na instituição. Muitos ali têm as suas horas na UFN e tem as suas horas nas clínicas. Acontece muito com os médicos também, médicos ali todos, né? Têm as suas clínicas e dão aula ali, porque gostam de passar essas informações. E por que estou falando essa estatística inferencial? É aquela que prova, tá? Essa história de dizer que o fumo leva ao câncer, se tu não provar, gente, por favor, não fale isso, então. Mas é certo que isso acontece, mas os caras querem que tu prove. E a prova se dá aplicando um teste estatístico, que a gente vai começar no meio do segundo bimestre e vai até o final do terceiro bimestre, tá? Então, a gente vai ficar aí uma base de 2,5 meses a 3 meses em cima de testes estatísticos. E eu espero que no final alguém goste e que possa, quem sabe, um dia a gente trabalhar junto no sentido de eu já conheço gente que já sempre está querendo, pronto, consegue a gente trabalhar junto, eu quero fazer umas análises estatísticas, eu quero acompanhar as tuas análises estatísticas. Eu tenho um aluno que já se formou, que ele, umas 3 ou 4 análises estatísticas que eu fiz para professores ou alunos da área da saúde, ele me acompanhou, ele foi lá na minha sala, e eu mostrava para ele, olha, a gente vai fazer isso, 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 e no final a gente escreve isso. Então ele gostou muito disso, porque ele queria, eu não sei se ele continuou e fez o mestrado, eu acho que já deve ter entrado no mestrado, e aí ele queria exatamente para o futuro dele. Então, se vocês quiserem um dia saber como é que se faz e tal, quiserem acompanhar, eu estou toda semana fazendo, tá, gente? Agora eu tenho que fazer uma da Nadiesca, tá? Essa semana, que é sobre a questão do sono, que ela tem um projeto de pesquisa, junto com alguns alunos,
de repente pode ser até alguns de vocês, não sei. Eu tenho outra pesquisa de um médico ali da Federal, que é o Guilherme Lang, que é um urologista, que é para o doutorado dele, e assim a gente vai indo, a gente vai fazendo. Tem que fazer o da Covid também, tem que terminar uma coisa que eles pediram, e assim vai indo. A gente vai trabalhando bastante hoje em casa. Bom, essa que é a ideia. Aí, nas fases do método estatístico, gente, a gente tem algumas fases aqui que a estatística está muito ligada, né? Que é a coleta de dados, como é que vocês vão fazer a coleta, tá? Muitas vezes vocês vão ali no LEP e analisam os resultados das crianças, dos idosos e tal, né? Em relação às metodologias que vocês aplicarem, né? Vocês querem verificar a elasticidade, se aumenta ou não com a utilização de um Pilates. Então, tu vai analisar a elasticidade de um idoso antes da aplicação do Pilates e a elasticidade dele após a aplicação do Pilates. E vocês querem saber se o Pilates realmente ajuda, né, no paciente ou no idoso, ele aumentar, por exemplo, o tamanho do seu passo, né? Então, hoje ele está caminhando com um passo de um tamanho X. Aí tu aplica um Pilates nele durante 2 meses. E aí a gente vai analisar no final dos 2 meses se esse idoso houve um ganho no tamanho do passo. Ou seja, no tamanho do passo seria na questão dele caminhar melhor, né? Então, ele está com um passinho muito curto, né? E tu aplica lá as tuas metodologias e o passinho dele aumenta um pouco. Esse aumento foi um aumento significativo? Se foi, a metodologia é boa. Se não foi, a metodologia não é boa. Mas tudo isso provado e comprovado através dos testes estatísticos, tá? Eu já fiz 500 testes, eu acho, gente, para colegas, ex-colegas, colegas, né, de vocês que já estão formados há muito tempo, tá? Então, eu tenho quase certeza que alguns de vocês, nós vamos ainda nos encontrar, porque os orientadores de vocês provavelmente vão pedir, bom, entre em contato com o Clândio que ele vai fazer essa parte estatística para ti. Só que, gente, o dia, claro, quando a gente puder voltar, né? Hoje eu faria em casa e passaria para ti. Mas se a gente puder voltar, de que vai poder voltar, espero que logo, eu vou convidar vocês, tá? Questão do meu tempo também, mas vamos lá. Eu vou convidar vocês a irem na minha sala da coordenação, ali no outro campus, lá no campus 1, e a gente vai trabalhar isso juntos, tá? Eu vou mostrar como é que a gente vai descobrir os resultados, porque é muito bom que vocês entendam o que está sendo feito, porque na hora de uma defesa, vocês têm condição de mostrar para a banca que vocês fizeram aquela análise estatística. De uma forma indireta, mas vocês fizeram. E aí é ruim, né, tu chegar lá e alguém da banca perguntar, a Alexandra lá vai e pergunta para vocês, mas como é que tu fez isso aqui? Aí tu vai dizer assim, eu posso chamar o Clândio via telefone aqui que ele responde para ti. Não é legal, né? Não é legal. Então, é importante que vocês saibam o que foi feito, porque a banca pode sim te questionar. Não, ela não vai te rodar por se não souber responder, tá, gente? Mas se tu souber responder, fica bem bonito, né? A banca vai entender, pô, legal, ele que fez. Eu repito, seja de uma maneira indireta ou uma maneira direta, tá? Apuração dos dados, apresentação dos dados e análise e interpretação dos dados. Basicamente, isso sim trabalha com a estatística. Bom, só que quando, gente, aí que vou começar agora, quando vocês fazem um trabalho, vocês têm que criar o que a gente chama na estatística de um banco de dados. Como vocês não vão ter, depois da nossa... o SPSS vocês vão ter, depois eu falo para vocês sobre isso, tá? O SPSS, vocês vão ter ele instalado nos computadores de vocês, aí tem que ser computador, tá? Não tem como ser celular. Vai estar instalado no computador de vocês o SPSS para vocês trabalharem, mas isso só vai ser daqui a um mês, tá? Aí, só que vocês futuramente não vão ter esse programa em casa. Então, vocês vão organizar o banco de dados de vocês numa planilha Excel. Agora, se vocês montarem uma planilha Excel de uma maneira equivocada, de uma maneira errada, de uma maneira que eu não pedi,
Eu não faço o trabalho de vocês enquanto vocês não organizarem a planilha, tá? A gente pede sempre que, quando vocês forem montar a planilha, entrem em contato comigo para saber como que eu gostaria que a planilha fosse criada. Porque se vocês criarem de uma maneira diferente, eu não posso passar ela para o SPSS. Eu vou perder tempo, né? E para criar a planilha da maneira que eu quero. Então, vocês têm que me dar a planilha da maneira que eu quero. Eu já tive professores e vocês que me deram planilha de um jeito totalmente desorganizado para o meu objetivo, organizado para o objetivo do professor, que eu pedi. Organiza sim a tabela e me manda ela de volta, porque eu não vou ficar organizando tabela e perdendo tempo. Aqui está uma tabela extremamente organizada, né, que mostra o indivíduo, a idade, sexo, filhos, fumante, altura e peso na linha 1. E a partir da linha 2, tu vai colocar os dados de todas as pessoinhas que tu tem no teu trabalho, tá? Então, o que que acontece? Na primeira linha, tu coloca o nome da variável. Então, para que a gente comece a entender, eu vou criar aqui, então, abrir o Excel, tá? Vou abrir o Excel, todo mundo tem o Excel em casa, né? E aqui eu vou aumentar um pouquinho a tela para que vocês enxerguem melhor. Bom, beleza. Então, já que eu estou aqui na tabela do Excel, o que que eu vou fazer? Eu estou fazendo uma pesquisa, tá? E a pesquisa tem algumas variáveis. A primeira variável não é variável essa aqui que eu vou colocar. Ela é chamada de indivíduo. Pronto, na primeira linha. Aí eu vou colocar aqui uma boa variável, idade. Idade. Uma segunda variável, eu vou colocar sexo dessa pessoa. Uma terceira variável, eu vou colocar o peso dessa pessoa, tá? Então, aqui, a gente vai me dizer quantas variáveis, gente, quantas forem do teu trabalho. Eu tenho o trabalho da Covid, só para vocês terem uma noção, claro, não foi feito no Excel, né, gente? Mas se fosse feito no Excel, sabe quantas variáveis eu tenho aqui no trabalho da Covid? Em torno de 300 variáveis. Eu repito o que eu falei, 300 variáveis. Eu tenho 300 colunas aqui, gente. E aqui, ó, sabe quantas linhas nós temos? De 4.000 a 5.000 linhas em cada arquivo. Quer dizer, nós temos uma enormidade de informações aqui, tá? O nosso caso, o nosso trabalho hoje, é um trabalho, então, que eu quero só enfatizar. Vocês vão colocar, então, o nomezinho das variáveis aqui na primeira linha, assim como está. E aqui embaixo vocês vão colocar o indivíduo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Vou colocar só 5 indivíduos, tá? E vou colocar algumas idades. Sei lá, vou colocar 15 anos, 25 anos, 62 anos, 54 anos e, sei lá, 46 anos. Aqui eu vou colocar sexo. Aqui no sexo, a gente tem duas hipóteses, tá? Vocês podem colocar masculino e feminino, óbvio, né? Tu pode colocar a letra M e a letra F, masculino e feminino. E tu pode colocar, que é muito comum, tá? Vocês colocarem zeros e uns. Então, aqui eu coloquei 0, 1, 1 e 0, tá? Porque facilita na digitação. 0 e 1 tá aqui, ó, no alfanumérico, fica bem fácil vocês digitarem, né? Aí, peso, eu vou colocar uns pesos aqui aleatórios, tá? 65, 84, 54, 78 e, sei lá, 67. Pronto, tá aqui. Aqui está criando o meu banco de dados, tá? Bom, eu quero dar umas dicas para vocês, tá? Porque depois eu não quero nunca escutar uma reclamação, tá? Reclamação não, uma colocação, tá? Que eu acho totalmente fora da casinha, mas acontece nos dias de hoje ainda as pessoas tentarem ludibriar e tentar mentir algumas coisas. Mentira tem perna curta, tá, gente? Então, mente hoje, amanhã a gente descobre mentira, tá? Então, assim, ó, eu com vocês e vocês comigo, nós vamos ser 100% claros e corretos na questão. Mentira não vai existir, tá? Mentira não vai existir, não pode existir. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, às vezes, a gente está
orientando um trabalho e a pessoa tem um banco de dados, tá? E a pessoa não fez o banco de dados. O que ela normalmente vai falar para o orientador? Ele vai falar assim, bah, deu um vírus no meu computador e eu perdi todo o banco de dados, porque ele quer ganhar tempo, porque ele não fez o banco de dados, tá? Vai dizer, capaz que faz... Gente do céu, vocês não sabem o que a gente escuta, tá? Vocês não têm noção do que a gente escuta, tá? Seja... Bah, eu tenho histórias aí que... Tem uma história que é filme, se eu contar toda ela aqui, não vou perder tempo em contar. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, é inadmissível alguém que me diga isso hoje, porque essa história de ter um vírus no computador, óbvio que pode existir. Ninguém está dizendo que vai mentir isso aí. Dizer que roubaram o teu computador, perfeito, perfeito não, né? Pode acontecer, tá? Deu um problema? Deu um problema, entendeu? Só que, gente, tudo que é importante para você, seja a escrita do TFG, seja um banco de dados para que eu possa fazer uma análise, se vocês simplesmente gravarem apenas no computador de vocês, a gente tem que estudar vocês. Hoje tem que estudar. Tem que estudar. Quem grava uma coisa importante, tá? E não estou dizendo só isso. Qualquer coisa importante, um documento importante que vocês têm. Se vocês gravarem num lugar só, eu digo que a gente tem que estudar. Hoje, com N formas, eu estou falando hoje, com N formas de tu gravar. Tu pode gravar na nuvem, tu pode mandar para o teu e-mail, tu pode gravar num HD externo, tu pode gravar num pendrivezinho, entendeu? Tu pode mandar por e-mail do teu cachorro, tu pode mandar para quem tu quiser. Agora, tu me deixar apenas no teu computador, vamos combinar. Aí a gente estuda a pessoa. É um documento assim, ó, que se eu perder, eu tô liquidado. E o cara gravar apenas no seu computador é realmente de estudar. Não tem outra explicação. Eu ia falar outro termo, mas eu não vou falar, né? Mas falta um pouquinho de bom senso mesmo, tá? Então, essa historinha de que eu perdi o banco de dados, não dá certo. Não dá certo. Diga, então, que não fiz porque eu não tive tempo, ocorreu um problema. Também não fica mentindo os problemas, tá, gente? Porque depois fica mentindo assim, porque deu um problema de saúde. Essa coisa vem, hein? Essa coisa vem. Quando fala essas mentirinhas, diga assim, ó, não fiz, cara, não fiz, ponto. Entendeu? E seja muito sincero. A gente vai conversar de uma maneira que tu me entregue isso no mais breve possível. Pronto, tá resolvido. Agora, mentir é fogo, tá? Espero que ninguém faça isso. Bom, voltando aqui, gente, então essa é a maneira que eu gostaria do banco de dados, tá? Banco de dados assim, ó, pá, maravilha. Me dá isso daqui, eu levo isso aqui para o SPSS e resolvo o problema, tá? Agora, se vocês notarem aqui, a gente tem aqui eu vou mostrar agora como que a gente trabalha com alguns comandos no Excel, tá? Vocês vão dizer assim, é necessário? Sim, é necessário. Porque você sabe que dentro da área da saúde, você tem algumas fórmulas matemáticas, né? Por exemplo, se vocês querem saber o IMC das pessoas, vocês precisam perguntar para ela o peso e a altura. E depois vocês aplicam a fórmula do IMC, que é peso dividido pela altura ao quadrado. Se vocês querem a circunferência da cintura das pessoas, você acha que isso é importante para o trabalho, é uma fórmula. E vocês vão pegar as variáveis dessa fórmula e jogar na fórmula e vai dar o resultado. Só que vocês não vão calcular isso manual, né, gente? Porque é sacanagem calcular manual. Vocês vão calcular via Excel, futuramente via SPSS. E vocês, então, precisam saber algumas coisinhas básicas de operações, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. Olha a barbada de se fazer. Eu vou fazer aqui, gente, eu vou fazer aqui, colocar aqui a adição, tá? Adição, depois eu vou fazer a subtração, depois eu vou fazer a multiplicação. Olha aqui, ó, deixa eu falar uma coisinha aqui. Vocês viram quando eu escrevi multiplicação? A multiplicação é uma palavra muito grande, quer dizer, grande, na comparação com o tamanho da célula que nós temos aqui, tá? Vocês não inventam, deixa eu deixar todo mundo bonitinho aqui, vocês não inventam de que no momento que tu viu que multiplicação, tá vendo? Ela invadiu o H, tu
escrever aqui na letra I. Esse é o erro mais crasso que existe. Esse erro não pode existir. Se vocês vão fazer futuramente uma tabela, que vai ser a nossa aula que vem, vocês nunca podem deixar uma coluna em branco, tá? Alguém vai dizer, mas eu não deixei a coluna em branco, eu escrevi multiplicação, pegou a letra A e a letra O dentro do H. Então, vou escrever aqui a divisão. Não é assim que se faz? Tu mesmo respondeu. Não é assim que se faz mesmo, tá? Por quê? Olha aqui, ó. A palavra multiplicação é uma palavra um pouco maior, né, do que o tamanho dessa célula. Então, o que que faz? Tu vem aqui entre a letra G e a letra H, formou uma cruz, e aqui tu dá 2 cliques. Tum, tum, e aí tu tem aqui agora do tamanho. Aí tu viu que ficou H vazio? Então, para não escrever de novo, eu vou pegar isso que está aqui na letra I, vou aqui, ó, clico com o botão esquerdo do mouse e trago para cá. Agora sim está bonito. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Gente, eu vou fazer aqui essas operações que vão combinar, elas são ridículas no que eu vou pedir. Eu quero somar a idade com o peso da pessoa. Simplesmente que eu quero fazer isso. Por quê? Porque eu quero ensinar vocês a aplicar as operações, tá? Idade com peso. Eu quero somar. Vocês sabem que se eu somar a idade do indivíduo 1 com o peso do indivíduo 1, vocês estão vendo aqui que dá 80, né? 80. Beleza. Vamos ver se dá 80 mesmo? Como é que a gente faz, então? Olha a barbada, tá? Olha a barbadinha. Vocês têm que colocar aqui na primeira casa, vocês vão achar a idade mais o peso do indivíduo 1. Vocês vão colocar aqui, digitar igual, tem que aparecer. Tu vai clicar na idade do primeiro indivíduo, clicar, como a gente clicou ali, tu viu que apareceu aqui o local em que ele está, B2, soma, aí soma é soma, clica no peso, ó, quando eu clicar no peso, D2, ó, D2, e dá Enter. E aí nós temos a soma da idade com o peso do indivíduo 1. Eu quero isso também para o indivíduo 2, 3, 4 e 5. Vai dizer, puxa vida, eu vou ter que fazer isso para todo mundo? Bom, imagina se tu tivesse que fazer essa operação para 200 pessoas. Não, tu tem uma maneira muito rápida, que é, vem aqui para o teu quadradinho, tá? Esse aqui é o teu retângulozinho. Vem aqui no canto, tá vendo que aqui no canto tu tem um quadradinho? Ó, aqui. Tu vai chegar nesse quadradinho e vai mudar o estilo da cruz, quer ver, ó? Ó, vai mudar o estilo da cruz. Aqui, mudou. Tá vendo? Ó, aqui não mudou. Aqui, mudou. Quando tu fez aqui, chegou e mudou o estilo da cruz, tu bota o botão esquerdo do mouse, clica e arrasta até o quinto indivíduo. E aí ele vai fazer todas as somas para ti num toque só. É muito importante saber isso, tá? Repetindo, é muito importante. Então, nós temos mais 3 operações para entender. Eu repito o que eu falei. Não tem nada a ver essa operação, é só para a gente treinar a operação. Ninguém nunca na vida vai somar idade com peso, né, gente? O que tu quer saber? Idade mais peso. Se eu somar o meu, a idade mais peso, meu Deus, chegamos quase, sei lá, mais de 150. Vamos lá. Bom, mais de 150 é quase, 150. Vamos lá. Como é que eu faço a subtração? Mesma coisa. Igual, clica na idade, menos, clica no peso. Vocês sabem que essa diferença, pode fazer na máquina, ela vai dar menos 40. Opa, menos 50. 15 menos 65. Menos 40, vírgula. Menos 50, tá? 15 menos 65. Né? Aí o que acontece? Eu quero replicar para os outros. Vem aqui no cantinho, ó. Cruz cheia, pum, cruz bem fininha. Botão esquerdo do mouse, replica para os outros. E tu vai ver todas as operações. Pode ver aqui, ó, 62 menos 54 é 8. Multiplicação, igual, clica na idade, tá? Vezes, clica no peso. Vai dar um número bem grandão, tá? Bem grandão. Deu aí um número grande. Deu 975. Beleza, eu quero replicar. Então, venho aqui no cantinho, botão esquerdo do mouse, replico para todos. Então, aí, todas as multiplicações. Divisão, igual, vou pegar a idade do indivíduo e dividir pelo peso do indivíduo. Aqui vai dar um número com vírgula. Não tem problema. Aí, arrasta
e tem ali. Se tu quer que aqui, ó, fique menos casas, que tem muitas casas após a vírgula, então tu vem aqui em cima, ó, aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui tu aumenta casas, não, eu não quero aumentar, diminui casas. Então tu vai clicando e tu vai vendo que quando eu clicar aqui, ó, uma vez, ele diminuiu uma casa. Clica mais uma vez, diminui outra casa, clica mais uma vez, diminui outra casa. Eu acho que 2 casas após a vírgula tá bom. Beleza, e finalizamos. Certo? Então, quando tu precisar fazer operação, é assim que a gente vai fazer, tá? Bom, vamos falar agora do que ali. Olhe bem na sequência. Agora vem uma coisa chamada média. Gente, média é muito importante. Eu vou querer descobrir, gente, qual é a idade média dos participantes do teu trabalho. Vocês sabem que a idade, não sei se estão lembrados, vocês vão somar as 5 idades e dividir por 5. Aí vocês vão ter a média da idade. Vocês vão pegar os 5 pesos e vão dividir por 5. Somar e dividir por 5. Olha o chato que é, né? Tu pegar uma maquininha e fazer 15 mais 25 mais 62 mais 54 mais 46. Quanto que deu? Deu tanto. Divide por 5, deu tanto. Esta é a média. Chato, né? Agora, imagina tu ter 100 pacientes e tu achar a idade média dos 100 pacientes e tu fazer na máquina isso. É desumano, né? Desumano total e a gente nunca vai exigir isso de vocês. O que nós vamos fazer aqui, vamos calcular aqui embaixo, vamos calcular a média da idade e depois a média do peso, tá? A média da idade, olha a barbada. Tu tem 3 maneiras de achar. Eu vou fazer pelas 3 maneiras. A maneira mais fácil é vir aqui no meio do primeiro número, ó, tá vendo? No meio, clica nele e marca todos os 5. Todos os teus pacientes estão marcados, tá? Beleza? Ó, vou de novo, então. Vem aqui no meio, tá vendo? Com o botão esquerdo, vai até baixo. Não é ali no cantinho, tá, gente? Se vocês forem no cantinho, olha o que vai acontecer. Não é no cantinho, tá? É no meio, marca eles. Vem agora aqui, ó. Tá vendo que tem um somatório por aqui? Vocês vão clicar no botãozinho ao lado e apareceu a média. E vocês vão colocar aqui e dar a resposta direto. A média de idade é 40,4 anos. Vamos fazer a média desse aqui do peso? O peso é bom também, né? Peso médio das pessoas, como é bom a gente saber também características do grupo. Então, vem aqui no meio, marca, vai lá no cantinho e procura média. Achei? 69,5 kg, 69,6 quilos, né? Então, essa é a média de peso. Essa é a maneira mais fácil da gente achar a média. Outra maneira que tem de achar a média, vou achar aqui embaixo e vai ter que dar igual, óbvio, né? É escrever a palavra média. Então, vocês vão escrever igual, escrever a palavra média, tá vendo como eu escrevi? Abre um parênteses e marca de quem tu quer a média. Dos 5 pacientes. Enter. Olha aqui, vou fazer para o peso agora. Igual, escreve a palavra média, como eu escrevi, abre um parênteses e marca o primeiro ao 5º peso. Marcou? Vai dar, então, 69,6. Joia, né? Bem tranquilo. E existe uma outra maneira também de achar a média, tá? Que é a seguinte, tá? Terceira e última, tá? Tu tem que vir aqui em fórmulas, tá? Nas fórmulas, tu tem que vir em mais funções, bem com calma, clica em mais funções, estatística, tá vendo aqui a primeira, e procura média. Como é em ordem alfabética, aqui está a média. Clica nela, vai abrir um quadro, olha aqui o quadro que ele abriu, e é só vocês marcarem do primeiro ao 5º paciente. Ok, e a média dá 40,4. Esse é o mais chato de todos, tá? Então, vou de novo, quer ver, ó? Vocês têm que vir em, vou fazer para o peso agora, fórmulas, mais funções, estatística, procura a média. Aqui tem um monte de coisa, tá? Tá achando a média, tem mediana, desvio padrão, média, abriu aqui a casinha,
vocês vão clicar do primeiro ao quinto paciente. E aí vocês vão dar o Enter e vai dar a mesma resposta, tá? Então, é importante a gente saber a média, óbvio, né? Com certeza absoluta, tá? Agora, gente, tem o seguinte. Vocês estão vendo aqui, ó, uma observação. O dia que vocês me montarem um banco de dados, tá? E vocês escreverem para sexo 0 e 1, e se a pessoa é fumante, vocês também digitarem 0 e 1, eu tenho que saber, eu, Clândio, porque eu vou trabalhar com a estatística de vocês, eu tenho que saber o que é 0 e o que é 1. Claro que um é masculino e o outro é feminino, mas quem é masculino? O 0 ou 1? Eu não falei isso para vocês, né? Então, isso é uma coisa de vocês que tem que me passar essa informação. Ou vocês vão escrever a palavra masculino, ou vocês vão escrever a palavra M de masculino, ou vocês vão digitar 0 e 1 para o masculino. Só que vocês têm que me dizer o que é. Para que vocês não precisem me dizer em e-mail o que é o sexo 0 ou 1, vocês podem dizer aqui mesmo, no Excel, fazendo da seguinte forma, ó, tu vem no sexo, botão direito, tá? Repetindo, vou aqui sair, ó, vou aqui no sexo, botão direito, e vocês vão em inserir comentário. E aqui no inserir comentário, vocês podem escrever para mim, para que eu possa entender que 0 é masculino e que 1 é feminino. Beleza. Agora eu sei quem é. Saí dali e aquela caixinha sumiu. Só que se eu passar o mouse em cima da variável, olha aqui não acontece nada, tá vendo? Aqui, olha ali. Ah, tá. Eu sei o que é 0, o que é 1. Qualquer informação, olha aqui, por exemplo, tá? Se vocês querem colocar uma informação para mim, todo mundo sabe, gente, que esse peso é em quilos, tá? Porque é pessoas, né? Se fosse animais, podia ser gramas, né? Um rato, sei lá eu, né? Então, tu quer colocar para mim que isso aqui é em quilos? Não precisa, tá? Então, tu vem no peso, botão direito do mouse, tu vem aqui e vai inserir um comentário. Vai colocar assim, ó, peso em quilos. Pronto. O dia que eu passar o mouse em cima, tá, entendi, esse peso é em quilos. A idade é em anos, não é em meses, né? Então, quer dizer, por crianças pode ser meses, né, gente? Aqui pode ser meses. Tu está trabalhando com crianças recém-nascidas, né? Mais de um ano de idade, tu pode colocar meses. Quantos meses? 15 meses, um ano e pouquinho, né? Então, tá aí, tá? Essa é importante, então. Então, a gente vai agora, né? Mostrar o que a gente vai fazer. A gente tem opa, aqui, a gente tem uma função C, que eu já vou falar ela daqui um pouquinho, tá? E aí a gente tem 3 atividades aqui. Exercício 1, o 2 e o exercício 3, tá? A gente vai fazer todos? Sim, tá? A gente, assim, ó, hoje eu sei que vocês teriam, né, nesse horário, um horário de intervalo, tá? Eu vou indo, continuando, porque quero fazer esses 3 exercícios com vocês e depois a gente finaliza a aula com alguns comentáriozinhos que eu tenho que passar para vocês, tá? Então, isso aqui é para a gente praticar. A gente não vai criar tabelas, tá? Então, eu vou lá para o Excel e mostrar para vocês o seguinte. Isso aqui ficou bonitinho que a gente fez, né? 2 opções. Se quiser fazer o exercício 1, uma opção seria tu marcar tudo e deletar. Gente, não deletem as coisas, tá? Vocês podem futuramente utilizar. Então, passe para uma outra planilha. Tá vendo aqui embaixo, ó, planilha 1? Então, eu vou colocar aqui um nome para essa planilha, porque eu quero me situar o que é. Então, tu vem aqui embaixo, bem aqui na planilha 1, com o botão direito, vocês vão renomear. E renomear, vocês vão botar conceitos. Só isso. Foi o que a gente fez, né? Conceitos. Olha ali o que apareceu. Então, a planilha 1 é a planilha de conceitos. Adição, subtração, média, né? Divisão, identificação das variáveis, montar um banco de dados, tudo for conceitos. Agora a gente vai fazer o exercício 1. Eu não vou fazer aqui, né, gente? Porque isso aqui são os conceitos. Então, eu vou abrir uma nova planilha, não é abrir um novo Excel, né? Abrir uma nova planilha no mais aqui, vocês vão abrir a planilha 2. Vocês viram que a planilha 2 ficou em branco.
e vamos botar um nome para a planilha 2. Botão direito do mouse, renomear, e vamos colocar exercício 1. Eu quero o exercício 1, não é? Agora, tu quer nos conceitos? Tu vem aqui. Tu quer no exercício 1? Tu vem aqui. Depois a gente vai fazer por 2 e vai fazer por 3. Como a tela ficou pequena para que vocês enxerguem melhor, eu vou aumentar a tela aqui embaixo. Ó. Aqui sempre a gente aumenta a tela, tá? Isso aqui é uma dica para vocês. Quando fizerem uma apresentação e vocês querem mostrar algo, a tela ficou pequena, vocês têm condição de aumentar a tela aqui no cantinho embaixo. Ó. Aumentei, 110, 120, 130, 140, acho que é uma boa tela. Vou aumentar para 150 então, tá? Ficou bom o tamanho. Gente, eu não quero montar aqui um banco de dados, então eu vou pedir para vocês. O dia que a gente montar tabelas, tá? Vocês não montem as tabelas na primeira linha e na primeira coluna. Montem as tabelas aqui no meio, tá? Montem as tabelas mais ou menos aqui pelo meio. É o que eu vou fazer agora. Tá, o que eu quero nessa tabela? Vai ser uma tabela para calcular percentual. Eu sei que alguém já deve ter colocado o zoinho para cima aí. E percentual, lá vem ele com regrinha de 3. Bom, se vocês querem fazer regra de 3, podem fazer. O problema é de vocês, tá? Eu não vou fazer regra de 3. Eu vou ensinar aqui uma maneira prática de se achar os percentuais numa tabela. E vocês vão usar muito percentual em tabela, viu? Muito, muito, muito. Então, o que eu quero aqui? Eu vou digitar, gente, numa coluna, dia da semana, tá? E na outra coluna eu vou digitar o número de pacientes atendidos por dia da semana, tá? Então, vamos lá? Vamos lá, então. O que eu vou colocar aqui? Dia da semana. E, de novo, olha o que aconteceu. Ó, ficou grandão. Extrapolou o tamanho. Nós ficamos mal. Gente, vai entre a E e a F, dá 2 cliques e vocês têm ela do tamanho que vocês querem, tá? Aqui eu vou colocar número de atendimentos, tá? Não sei se é de atendimento. Olha como ficou grandão. Vocês, então, têm duas opções aqui. Ó, quando eu saí, olha que ridículo ficou. Vocês têm a opção de dar 2 cliques ou a opção de, aqui com o botão esquerdo do mouse, clica e vai arrastando até aonde tu achar necessário. Olha ali, ainda está ruim, então eu prefiro 2 cliques. Dá 2 cliques que fica muito melhor. E aqui nós vamos calcular os percentuais. Percentuais a gente coloca assim. Dia da semana, eu não vou escrever todos, tá? Segunda, vou escrever todos, mas dessa maneira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Beleza. E aqui vou colocar quem? O total, tá? Total. Beleza. Aqui vou colocar o número de atendimentos. Eu vou pegar lá do nosso trabalho ali, ó. 100, 30, 20, 10. Então, vou colocar 100, 30, 20 e 10. E depois, para finalizar, 60, 80 e 20. 60, 80 e 20. Copiei de lá, tá? Beleza, agora vamos brincar aqui. O que eu quero aqui? Eu quero duas coisas de vocês, tá? Primeira pergunta que eu queria que vocês respondessem. Quantos atendimentos nós tivemos na semana indicada pela tabela? Aí alguém vai dizer, é só tu somar. 100 mais... Pega a maquininha aí. 100 mais 30 mais 20. Não, gente. A gente não vai pegar a maquininha, tá? Eu quero saber quantos atendimentos. É só tu somar esses caras. Mas manda o Excel somar, por favor, tá? Como é que a gente manda? Marca o que tu quer somar. Vem lá em cima, tá vendo, ó? Somatório. É somatório. Clica direto aqui, tá? Se quiser vir aqui, vem aqui na soma. E aí na soma dá 320. Pode ser direto, tá? Quer ver o direto? Como é que fica? Ó, marca, direto. Somei. Então significa que na semana nós tivemos 320 atendimentos. Tudo bem. Agora eu quero saber, gente, e aí vem agora o pulo do gato, tá? Eu quero saber qual é o percentual. Alguém está lembrado como que se faz o percentual? Alguém vai me dizer regrinha de 3. Tipo, como é que a gente faria a regra de 3?
320 equivale a 100%, né? 100 atendimentos na segunda-feira equivale a X. Ó, aí tu cruza aqui, cruza ali, acha o valor de X, tá? Mas isso teria que fazer para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado e para domingo. Putz, é chato pra caramba, né? Olha a saída nossa, tá? Eu vou falar isso aqui, semana que vem a gente vai ter atividades para construção de tabelas e a gente vai de novo fazer isso. Só que semana que vem a gente já vai saber fazer. Eu só vou dar uns pitacos para vocês, tá? Vamos lá então? Olha como é que a gente faz. Olha a barbada. Igual, tem que ser sempre igual. Clica no número de atendimentos da segunda-feira. Olha, clica aqui. Ó, cliquei. E divide pelo total de atendimentos. Tá? Quer fazer de novo? Vamos fazer de novo. Ó, vou zerar aqui. Beleza. O que eu faço então? Vamos lá. Segunda-feira, eu vou botar igual. Tu não pode esquecer o igual. Clica aqui e divide pelo total que está lá embaixo, 320. Tá? Aí dá Enter. Olha ali, 31%. Tá? Depois a gente bota em percentual, tá bom? Depois eu ensino como se coloca em percentual. Aí tu vai fazer para todos, né? Tu vai replicar. E tu sabe agora, tu já sabe que replicar significa tu vir aqui no cantinho e replica para o resto. E deu tudo errado. Meu Deus, fizemos alguma coisa errada. Tinha que dar valores aqui e não deu. Puxa vida, né? Pena, né, que deu errado. Mas é a vida, né? Deu errado, a gente vem aqui e vai refazer. Eu vou refazer esse cálculo que eu fiz errado. Muito bem. O que a gente vai fazer, então? Igual, clica no número de atendimentos da segunda, divide pelo total. Aí o cara assim, pô, Clã, tu bebeu alguma coisa? Por quê? Porque tu fez a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa. Só que agora, gente, o 320 vai ser sempre o denominador de todas as minhas divisões. Vai ser 30 por 320, 20 por 320, 10 por 320. Então, eu tenho que fixar o 320. E para fixar, eu tenho que escrever no denominador dessa fração, tá vendo? Antes da letrinha F, no meu caso aqui é F, colocar um símbolo de dólar, dinheiro, tá? Entre o F, a letrinha e o número, botar outro dólar. Esse muita gente fazem esses cálculos errados, porque não trancam esse cara. Tem que trancar. E para trancar, repito, no denominador é um dólar antes da letra, olha só, calma, e um dólar depois da letra e no número. Aí tu dá Enter. O número não podia ser diferente do que a gente encontrou agora. Agora, olha só agora. Olha o que acontece. Tu vai pegar este carinha aqui no cantinho, e replica para todo mundo. Lembra o que dava antes? Ele dava tudo errado. Agora, ele deu tudo certo. Os números para vocês, eles são números que tu pode imaginar assim, pô, eu não entendi esses números aí, cara. O que são? São os percentuais, gente. Só que a gente não costuma trabalhar assim, né? O nosso costume é trabalhar com percentual. Então, o que tu vai fazer? Ó, tu marca toda a coluna, tá? Marca, sabe como marcar ela, né? E vem aqui em cima, ó, tá vendo? Estilo de porcentagem. Tu clica ali. E aí tu tem o estilo percentual. Agora tem uma outra dica, tá? Aqui os números todos são inteiros, né? Mas tu pode querer que os números fiquem com uma casa após a vírgula. Então aqui tu aumenta o número de casas. Então tu aumentando o teu número de casas, a gente tem aqui os valores então mais dentro do correto, né? 31,3% dos atendimentos foram realizados na segunda, né? O menor número de atendimentos foi na quinta-feira, 3,1% dos atendimentos da semana foram realizados na quinta-feira. E assim sucessivamente. Então, tu sabe agora calcular o percentual. E a gente vai na semana que vem de novo
né, entrar na criação de tabelas, e lá vocês vão precisar de novo entender e fazer isso daqui, tá? A gente vai recapitular isso na semana que vem, claro que de uma maneira um pouco mais rápida, porque vocês já estão sabendo como que se faz este cálculo, tá bom? Bom, a gente não vai falar em tabela, tá bom, gente? Porque tabela é uma aula da semana que vem, porque muita gente acha, eu sei fazer tabela. Eu vou fazer uma pergunta bem simples e direta para vocês. Você sabe fazer uma tabela para artigo científico? Eu vou dizer, a mesma coisa, fala aquelas tabelinhas coloridas e tal. Não. Artigo científico é outra história, tá? No artigo científico, gente, ninguém quer uma tabela coloridinha, botar um amarelinho, um vermelhinho, um azulzinho, blá. Não, tá? Agora, para uma apresentação para os colegas de vocês, vocês vão fazer uma tabela da cor que vocês quiserem, do tamanho que quiser, vocês podem viajar na maionese e fazer o que quiser. Eu vou viajar aqui e vou montar uma tabela de uma maneira muito rápida, que não é de artigo, que fique claro. Como é que a gente faz a tabela? Não de artigo, tá? De artigo eu vou explicar na semana que vem. Eu marco as 3 colunas e todas as linhas, tá vendo que eu marquei? Não pode nenhuma a mais, nenhuma a menos. Venho aqui em formatar tabela e vocês vão escolher alguma das tabelas aqui mostradas. Então, eu vou escolher uma tabela, essa aqui. Pronto. Tá aí. E aí eu tenho uma tabela criada, repetindo, não é uma tabela para artigo. Tá? A maioria das revistas não aceita essa tabela em artigos científicos. Tá bom? Então, cuide bem em criação dessas tabelas aí. Quando é para artigo é uma coisa, quando é para apresentação para os colegas é outra. Se hoje isso aqui eu fosse apresentar para os colegas, eu pegaria isso daqui, faria um Ctrl+C e mandaria... Vai ver uma coisa, como é que ficaria? Um Ctrl+C. Olha como é que fica. Marquei. E vou lá no PowerPoint, pode ser? Pode ser no PowerPoint, vamos ver só como é que ficaria no PowerPoint. Aqui eu vou fazer e vou mostrar para vocês como é que ficaria isso para uma apresentação de vocês, tá? Aqui. Acho que pode ser... Aqui, tá? Aqui a gente pode... Quer ver que eu vou fazer uma tabela, gente, do tamanho da tela que for aparecer no artigo, na apresentação, tá? Aqui, que letra pequena. Calma que a gente aumenta. Calma. Ó, aí, desse tamanho. Olha como é que ficaria a apresentação dela. Claro, muito grande, né, gente? Mas tudo bem. Só para mostrar a vocês, aquela tabela que a gente fez lá no Excel, hoje está aqui, ó. Tá bonitinha, né? Imagina tu apresentar isso para os teus colegas. Se botar isso no PowerPoint, gente, isso aí vai aparecer do tamanho que aparece na tela lá, sei lá, 100 polegadas, muito mais até, né? Fica bem grandão e todo mundo consegue enxergar, né? Então, quer dizer vocês que isso a gente vai aprender um pouquinho, tá? Só que não é o momento, e eu queria mostrar para vocês que dá para a gente fazer. Agora, aquela tabela, ou essa daqui que vocês estão vendo, não é para artigo científico, tá? Beleza? Então, era isso que ele pedia ali, né? Vamos ver se é o que ele pedia. É o que ele pedia. Pediu total de paciente, total de atendimentos, né? Dos pacientes. E calcular os percentuais de cada dia da semana. Portanto, a gente já calculou, tá? Agora, aqui a gente vai fazer uma planilha, gente, que eu faço, é a vida acadêmica de vocês na disciplina de bioestatística. A minha é um pouquinho mais complexa do que essa, mas eu vou colocar aqui vocês. O aluno 1, 2, 3, 4, 5, as notas 1, 2, nota 1, 2, 3, a média das notas 1, 2, 3 e a situação da pessoa, se ela está aprovada ou reprovada. Então, essa vai ser a nossa segunda atividade. Nessa segunda atividade, eu vou fazer, então, no planilha 3. Planilha 3, vou mudar o nome, vou renomear e vou colocar ali exercício 2. E aí, estamos aqui, exercício 2. Vou aumentar aqui, para que a gente enxergue melhor. E aqui eu vou criar, então, uma situação. Vou colocar aqui o aluno, tá? Esse seria o nome de vocês. N1, N2, N3, que é a nota 1, 2, 3, né? Dos nossos bimestres, a nossa média. E vou colocar aqui a situação de vocês no final
do nosso lá em janeiro, tá? Eu vou ter que rodar alguns aqui, tá, gente? Para a gente poder fazer algumas coisas aqui interessantes, tá? Não que isso vá acontecer, mas eu tenho que rodar alguém, tá? Não é, então, por isso que eu não... Ah, outra coisa, tá? Aqui eu tenho o nome de vocês, eu tenho o nome aqui, ó, João, Maria, Pedro, tudo aqui, tá? O dia que eu precisar mostrar a alguém as minhas notas, eu mostro, não tem problema nenhum. Só que eu mostro somente a tua, tá? De maneira alguma, eu vou mostrar a nota de um colega de vocês, né? Então, vocês não vão ver nota de outras pessoas. Então, se um dia tu tiver meio cabreiro com a nota que eu te dei, eu vou te explicar por que eu te dei aquela nota. Por que eu vou te explicar? Porque eu tenho tudo numa planilha minha de Excel, que não é essa, nem vou mostrar, porque estão tudo com os nomes, tá? De outros semestres, lógico, desse semestre agora a gente mal iniciou. Aqui na primeira coluna eu boto o nome de vocês em ordem alfabética, lógico, e depois eu coloco todas as notas que vocês tiveram no semestre de vocês com a minha disciplina. Não é só N1, N2 e N3, todas, tá? Então, se tu tiver meio cabreiro com a tua nota, tudo bem, eu vou te mostrar, gente, porque a gente tem aquilo que a gente falou, a gente não tem nada a esconder. Se tem uma nota ali, eu posso ter errado, sim, mas tu também pode ter errado e não ter entregue um trabalho. E tu me diz assim, mas eu provo que eu te entreguei. Gente, a prova hoje da entrega de trabalhos é e-mail. Você vai entregar por e-mail. Eu tenho tudo provado. Então, quer dizer, se me disser, Clândio, mas eu te entreguei o trabalho 2, e eu vou... Que dia foi? Aí tu vai ter que olhar o teu e-mail, o dia que tu me mandou, e tu vai me dizer se tu entregou ou não. E eu vou lá olhar se eu recebi ou não, porque de repente foi lá para a caixa de spam. Muito raro acontecer isso. Pelo menos até agora não aconteceu. Tá? Então, eu mostro todas as notas, mas só que eu não posso mostrar a nota dos outros, né, gente? Nota individual. Então, aqui eu tenho 5 alunos, uma turma pequena, a nossa turma tem 10, e vou colocar algumas notas aqui, tá? Vou colocar uma nota 5, uma nota 6 e uma nota 5. Vocês já sabem que esse aluno rodou, né? Eu nem preciso dizer para vocês. A média é 6. Vou colocar uma nota 7, uma nota 8 e uma nota 9. Opa, esse aqui passou. Nota 6, 6 e 6. Lá, passou lá no como é que a gente chama, no limiar ali na bacia das almas, né? Mas passou, tá? Aqui tirou um 5, vou rodar esse aqui, tá? 4 e 2. E esse aqui tirou, sei lá, vou botar 10, colocar 2, colocar, não, 2 não, 10 e 2 é pouco. 10, 8 e depois ele deu uma baixada e 6. Bom, essas são as notas de vocês, tá bom? O que eu preciso? Eu preciso colocar aqui a média de vocês. Vocês já sabem fazer a média. Qual a maneira mais fácil? Tem 3 maneiras de achar a média. E vamos fazer a maneira mais fácil. A maneira mais fácil é: pega as notas do aluno 1 e marca. Só do aluno 1. Vai lá em cima, no somatório, na setinha, clica e escreve, clica em média. Pum, tá ali. 5.3333333. Tá? Olha como foi simples. Vamos fazer de novo mais uma vez, para não dar problema. Recapitulando, pega todas as tuas 3 notas, marca, vai lá em cima e bota a média. E tá aqui a média. Já para os outros, eu faria a mesma coisa. Média. Aluno 3, marca, média. Aluno 4, marca, média. Eu tenho 270 alunos. Eu vou marcar todo um por um e marcar média. Pelo amor de Deus. Vem no cantinho, aqui, clica com o botão esquerdo do mouse, arrasta e replica. Aqui estão as médias. Eu faço média dentro dos alunos em 1 segundo. É o tempo que eu tenho para fazer a média só do primeiro, que leva, então, 5 segundos, e a média dos outros 200 alunos eu faço em 1 segundo. Só o tempo de replicar e acabou. Então, aqui estão as médias. Vocês sabem que as médias nossas, elas não têm 2 casas após a vírgula. É uma só. Então, gente, eu faço o que aqui? Ó, marco as médias e venho aqui e peço para... Aqui, ó, tá vendo aqui em cima? Aqui, ó. Tá, acorda aí, acorda. Ó, e diminuo as casas decimais. Vou diminuindo, ó. Diminuiu. Pronto. Aqui estão as notas que vão aparecer no boletim. Olha, o tempo do boletim, hein? Tá aí. Isso aqui que vai aparecer lá no aluno net de vocês. 5.3, 8, 6, 3.7, meu Deus, 8, né? Agora, gente, eu gostaria aqui de colocar a situação de vocês.
Qual é a situação do aluno 1? Reprovado. Do 2, aprovado. Do 3, aprovado. E assim vai, né? E eu tenho 200 e poucos alunos. Mas eu quero fazer essa relação. Como é que a gente faz isso aqui? Então, aí que a gente vai aprender aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Ó, a função C. Tá bem escritinho aqui, tá? Mas eu não vou ficar lendo aqui. Então, vamos fazer ali. Sabe o que a gente faz? Coloca sempre. Vou fazer o primeiro aluno só, tá? Depois eu replico para os demais. Igual. Escreve a palavrinha C, né? Abre um parênteses e clica na média do aluno 1. Cliquei na média. E aí tu vai dizer para ele, se a média for maior, ó, símbolo de maior, igual a 6, tu sabe o que acontece com ele, né? Se a média for maior ou igual a 6, ponto e vírgula. Tu escreve agora, entre aspas, o que tu quer que apareça naquele quadradinho. O que tu quer que apareça ali? A palavra aprovado. Ponto e vírgula. Tu vai agora, se não for aprovado, só pode escrever a palavra reprovado, entre aspas. Fecha parênteses. Aí tu vai ter aqui a palavra reprovado para o primeiro aluno. Eu vou fazer de novo, porque muita gente se perde aqui, tá? Vamos de novo, então? Vamos lá. Igual, C, abre um parênteses, está escrito lá no material. Clica na média, clica nela, da média do primeiro aluno. E aí, antigamente, a média era 7 na instituição, né? Hoje a média é 6. Então, tu coloca maior, símbolo de maior, igual, porque é maior igual, a 6. Ponto e vírgula, não é vírgula, ponto e vírgula, e tu escreve o que tu quiser. Por exemplo, aquilo que a gente escreveu, aprovado. Ponto e vírgula, abre um outro, aspas, reprovado. Significa dizer, caso contrário, reprovado. Tá aí. Agora, gente, eu vou replicar. Olha que vai ser legal agora. Olha aqui. Replico. Ó, botão direito, esquerdo do mouse, bem no cantinho. Clico e replico. Tá aqui. Significa dizer que o aluno 1 está reprovado, o 2 e o 3 estão aprovados, o número 4 está reprovado e o aluno 5 está aprovado. Pode ver que bate, ó, 6, ó, bem na tampa. Aprovado, é maior ou igual a 6. Se eu colocasse maior que 6, esse cara estaria reprovado. Entendeu? Então, por isso que é maior ou igual. E tá aqui a minha tabela de notas. Então, se tu vier, tu tá meio reticente, então, em relação à tua nota, eu vou te dizer, olha, aluno 1, aconteceu o seguinte, cara, na nota 1 tu ficou com 5, e aí eu vou ter que explicar, porque eu vou ter várias notas 1 representando a nota 1. Vou ter o trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, né? Então, tu esqueceu de entregar o trabalho 3, e, portanto, que valia 5 pontos, e, portanto, ficou só com 5 representando o trabalho 1. Né? Então, é isso que eu vou te explicar, entendeu? Agora, gente, olha aqui, ó. Se tu vier agora e me entregar o trabalho atrasado, tá? Vamos supor aqui, ó, tu me entregou um trabalho atrasado e eu te dei 3 pontos no trabalho. Então, tu vai passar essa nota para 8, né? Vou digitar aqui 8. Olha o que vai acontecer. Vai mexer aqui na média e vai mexer aqui na situação. Quer ver? É só tu sair agora daí. Olha ali. O cara já está aprovado. E isso é automático. Eu não preciso mais mexer. Por isso que eu tenho uma planilha das notas, porque eu altero qualquer notinha aqui, automaticamente a média fica alterada e a situação dele vai ser alterada também. Tá? Então, esse é o nosso exercício 2, então. E aqui o nosso exercício número 3, né, que é um exercício muito comum na área da saúde, o cálculo do IMC e o cálculo de qualquer outra. Na semana que vem, eu vou trabalhar com algumas fórmulas que vocês utilizam, né, na área da saúde, tá? Algumas fórmulas. Você sabe que fórmula, ela serve para te dar um resultado e depois te classificar. Então, por exemplo, eu vou calcular o IMC de todo mundo, inclusive o de vocês. Cada um vai ter o seu peso, a sua altura e vai calcular o seu IMC. E não sei se vocês estão lembrados, o IMC
entre 18 e 25 é considerado um IMC normal. Acima de 25, né, já começa o sobrepeso 1, o 2 e o 3, está acima do peso. À medida que tu vai aumentando, tu vai ter, né, tendo sobrepesos maiores. E abaixo de 18, tu está abaixo do peso. Quer dizer que tu está ali com problemas também. Que não digo problemas, mas tu está ali tem que tomar mais cuidado, porque está fora do considerado padrão, e não é padrão, do considerado normal, né, que é de 18 até 25, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma linha, uma coluna indivíduo, sexo não precisa aqui, né, brincar com ele, pegar o peso, a altura e pegar o IMC. Por que o sexo aqui não precisa? Porque o IMC não depende do sexo. A classificação é a mesma para homens e para mulheres, tá? Então, não tem motivo nenhum. Mas tem formas que depende. Se a pessoa é homem, a classificação é tal. Se a pessoa é mulher, a classificação é outra. Então, aí isso depende muito, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos, então, abrir uma nova planilha, né? Aqui, uma nova planilha. Aqui, vamos botar aqui, renomear, e colocar exercício. Opa, tá, escrevi aqui com letras maiúsculas. Exercício 3, tá? Vamos aumentar aqui um pouquinho a nossa tela, para que vocês enxerguem melhor. E aqui eu vou colocar, né, indivíduo, tá? Peso, altura e IMC. Gente, essa questão de nome, tá? Vocês pegarem o nome da pessoa é muito perigoso, a pessoa pode não gostar, tá? Muita gente não gosta de falar o seu peso, muita gente não gosta de falar. Por exemplo, se vocês fizerem uma pergunta, você já foi usuário de drogas, né, ilícitas? É uma pergunta que, se tu tem o nome da pessoa no teu questionário, João, ele não vai gostar de responder. Por mais que ele... Se ele usou, ele não vai gostar de responder. Se ele não usou, ele vai dizer que não, acabou. Mas o cara que diz, eu não quero responder, ele está te dando a resposta, eu já usei, né? E ele não vai gostar de responder. Outra pergunta que a gente também não gosta de responder é, qual o teu salário? Eu quero ter uma noção, né, do ganho mensal da família na qual eu estou estudando essa família, estou analisando essa família. Então, não faz essa pergunta, por favor, porque ninguém gosta. Então, coloca faixas, menos de um salário mínimo, de 1 a 2 salários, de 2 a 3 ou mais de 3, acabou? Entendeu? Aí o cara vai responder, não vai gostar muito ainda, mas vai responder, porque às vezes tu precisa para fazer análise demográfica dos teus pacientes, tá? Análise demográfica dele. Então, peguei aqui 5 pacientes, os 5 vai ser eu, tá? Aqui vou chutar uns pesos, tá? Vou pegar uma pessoa que tem 45 quilos e 1,95 m. Deixa eu falar uma coisa com vocês, tá? Até tem que anotar. No meu computador, eu tenho que digitar ponto, tá? Eu tenho que digitar, repito, eu tenho que digitar ponto. Vocês, no computador de vocês têm que digitar vírgula. Eu tenho que trocar essa configuração no meu, tá? Então, eu tenho que digitar ponto, porque o ponto no meu é a vírgula no de vocês. Não sei se eu fiquei claro ou ficou confuso a história. Repetindo, o dia que vocês fizerem uma atividade, e já vai ter semana que vem atividadezinhas aí de tabelas e tal, vocês não digitem ponto, porque vocês não vão conseguir calcular. Vocês digitem vírgula, tá? O meu aqui, ó, ele sai um ponto. Eu digitei vírgula, tá? Mas saiu um ponto, tá? 45 quilos, 1,95 m. Agora vamos colocar uns outros pesos aqui. 60 quilos, 1 metro e... A altura tem que ser em metro, tá? 1,65 m. Vamos colocar aqui 80 quilos e 1,82 m. Nós vamos colocar aqui 100 quilos e 1,64 m, tá? E vou colocar o meu aqui, claro que eu vou mentir um pouquinho, porque a pandemia me fez aumentar um pouquinho aí, mas não cheguei nos 3 dígitos ainda, né?
Estava legal com os meus 94 ali, agora vou botar 94, porque é o que eu estava antes, tá? E minha altura, essa aí não tem como mentir, pandemia sim ou não, altura 1,92 m. Aqui, tá? Então, aqui vocês coloquem o de vocês aqui no último, né? Uma hora que vocês forem brincar um pouquinho. E eu vou calcular o IMC do indivíduo 1. O que é o IMC, gente? Lembra o que é o IMC? É o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Você tem que fazer exatamente essa forma. Por isso que eu mostrei para vocês aquelas operações de multiplicação, divisão, né? De soma e de subtração. Então, olha o que a gente tem aqui que fazer. No cálculo do IMC só do primeiro, tá? Dos outros 100 pacientes que eu tenho, eu vou só replicar. Olha a vantagem que a gente tem. E repito, na semana que vem eu vou pegar fórmulas que vocês utilizam, fórmulas até às vezes complexas. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que eu sei que vocês vão virar os olhos e vocês vão ficar assim, putz, a vida, não podia ficar sem essa. Sabia que eu posso calcular as raízes de uma equação de segundo grau da forma de Bhaskara usando o Excel? Posso. Claro que eu não vou mostrar isso para vocês, porque não tem fundamento nenhum, é fora total, né? Mas vocês podem calcular as raízes. Em vez de aplicar Bhaskara, vocês colocam os coeficientes A, B e C da equação e vocês vão achar as raízes, em vez de aplicar Bhaskara. Tá? Só para dizer para vocês, dá para fazer tudo, né, no Excel. Então, a gente vai colocar o igual no aluno 1, no indivíduo 1. Peguei o peso, tá vendo ali? É peso. Clica no peso dele, dividido pela altura. Só que essa altura tem que ser ao quadrado. E ao quadrado, gente, é chapéu. Chapéu de vovô, tá? Chapéu, não digita duas vezes chapéu. Se digitar duas vezes chapéu, olha o que acontece. Vai aparecer dois negocinho ali. Clica em chapéu, digita 2 e vai aparecer chapéu 2, tá? Quando tu clicar em chapéu, não apareceu nada. Eu já cliquei em chapéu. Agora, quando eu clicar em 2, vai aparecer o chapéu e o 2, tá? Significa o quadrado. E aí eu calculei o IMC. Você sabe que o IMC não tem 3 casas após a vírgula. Então, a gente trabalha com o quê? Com uma casa após a vírgula, tá mais que bom, tá? Replico para os demais. E aí eu tenho o IMC de todo mundo. Então, esse indivíduo 1 está muito abaixo do peso, sim, né? Com 45 quilos e 1,95 m, né, gente? Pelo amor de Deus. O cara pegar um vento aí, ele voa, a gente não enxerga mais ele. Aqui tu tem uma pessoa com 60 quilos e 1,65 m, tá bom, tá dentro daquele limite de 18 a 25, né? 80 quilos e 1,82 m, a gente sempre diz, né, que se tiver o número muito parecido com a altura, né, tu tá dentro do limite, né? Não quer dizer isso que vai ser verdade sempre, né, gente? Mas, Agora, olha esse cara aqui, 100 quilos e ele é 1,64 m. Olha o IMC dele. Está acima de 28? É muito acima. Isso aqui talvez seja classificado, eu não sei classificação, obesidade 2, 1, 2, deve ser 2, né? A obesidade 3, se não me engano, é acima de 40. Aí, realmente, o cara está muito fora do peso com relação à sua altura, né? Não que ele esteja fora do peso, tá? Mas com relação à altura, ele está, tá? E aqui é eu, que eu estou um pouquinho fora. Então, o que eu teria que fazer aqui? Eu poderia ver o seguinte, gente, ó. Eu quero ficar dentro do limite de 25, tá? O que eu tenho que fazer? Eu posso mexer na minha altura? Claro que não, né? Cortar os pés? Não dá. Então, eu vou pegar o quê? O peso. Vou ter que mexer nele. Quem sabe se eu reduzir 1 quilo, será que eu fico dentro? Eu reduzo 1 quilo. Não, ainda não. Tá vendo aqui? Ficou 25,2. Reduzindo mais 1 quilo. Vamos ver? Olha lá. 25. Opa. Então, significa dizer que com a minha altura, o meu peso ideal é 92 quilos, tá? Porque daí eu fico no limite. Claro que se eu tiver menos, né, gente? Se eu tiver aqui um peso menor, tipo 90, eu vou estar dentro também, tá? Então, o meu limite de peso para ser considerado e ficar dentro do padrão IMC, ele é 92 quilos, tá? Então, se eu tiver menos, logicamente, eu fico aí nessa relação. Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Alguém quer perguntar algo? Nada? Nada? Tá tranquilo? Beleza. Tá? Então é o seguinte, ó. Então nós temos aqui exatamente todas a forma de se calcular. Então na semana que vem a gente vai criar essas tabelas, tá? Só que a gente vai criar tabelas dos tipos, tá? Tabela para vocês apresentarem num congresso,
apresentar para os colegas de vocês na aula e a tabela para artigo científico. Então, a gente vai ter 2 tipos e a gente vai criar ali um PowerPoint mostrando como fica legal para vocês criarem uma tabela grande, bonita, para apresentar para os colegas. Tem gente que coloca umas tabelas, gente, que o cara tem que botar uma lupa para olhar. Coloca com muito baixo, muito pequenas a fonte, aí fica muito feio, tá? Então, essa que é a ideia que a gente tinha aí, que a gente tem, né, em relação às atividades de hoje. Então, a ideia de hoje seria muito claro, a gente montar um banco de dados, né, que a gente monte aí um banco de dados, tá? Isso é extremamente importante, que a gente, então, também, vamos ver aqui, acho que alguém está com áudio vazando aí, gente, tá? Acho que alguém está com áudio vazando. Eu podia ver aqui como... Deixa... Deu, agora tá aí, tá? Acho que agora ficou legal, tá tranquilo. Então, voltando aqui para a gente finalizar, a gente trabalhou, então, com as operações, com algumas operações, né, lógico, não, nem todas, com a função média. Na semana que vem, nas outras semanas, a gente vai trabalhar com outras funções, média, mediana, todas calculadas no Excel. Vocês vão ver como fica legal, rapidinho calculamos tudo. A função C é para a gente, então, classificar uma pessoa no seu IMC, classificar a circunferência de cintura, classificar ele como aprovado ou reprovado, é bem tranquilo. Fizemos 3 exercícios práticos aí, tá tudo gravadinho, né? E aqui nós temos uma leitura complementar, né, que mostra a importância, né, da estatística em pesquisas na saúde. Então, eu coloquei, achei um artigo legal, e aí, na semana que vem, a gente começa essa parte de população e amostra, e já vai ter no Moodle a aula 2. Então, na semana que vem, a gente vai pegar esse pedacinho aqui da aula 1, tá? Que é bem teórico, então não vou demorar muito, tá? Muito teórico. A gente vai demorar aqui uns 40 minutos aqui, e aí a gente já entra na aula 2, aí sim, construindo tabelas, tá? Que vocês, então, vão precisar futuramente nos trabalhos estatísticos de vocês, tá? Se eu não... Vamos ver, tem aqui, mas aqui vamos ver se tem alguma coisa no comentário. Não, tá. Então, assim, ó, eu gostaria de saber se tem algo, assim, que vocês... A gente já está 1h43 já de aula. Eu acho que aquilo que a gente falou, né, gente? O importante mais é a gente... Eu tenho todas as turmas praticamente no mesmo... As 4 turmas que eu tenho na graduação, 5 na graduação, todas elas estão no mesmo momento de aula. Acho que isso é legal, a gente conseguir que todo mundo fique no mesmo momento, para que, de repente, alguém não possa assistir num dia, possa assistir em outro, tá? Mas sempre tentando fazer realmente que as aulas sejam naquela tua turma mesmo, aí facilita todo mundo aqui, tá? Eu vou logo já, a gravação, tu pode notar que ó, ela foi iniciada e até o momento eu não terminei, né? E portanto, só o seguinte, eu vou terminar a gravação só para mostrar uma coisa para vocês, tá? Então, estou finalizando a gravação, mas não estou finalizando a aula, tá? Eu vou vir aqui, vou finalizar a gravação, vou parar. Tá?